nono ano. Hoje a nossa aula é sobre orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Então, tipos de oração subordinada substantiva. É importante eu dizer para vocês que esse assunto aqui está na página 50 do seu livro. E vocês têm umas atividadezinhas para fazer antes desse tópico, tipo de oração subordinada substantiva. Então, façam essas atividades, essas questões, na verdade. É uma questão só e nós temos a alternativa de A a E. Então, façam essa atividade para que vocês possam compreender melhor o assunto. Então, tipo de oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas desempenham as funções sintáticas próprias dos substantivos, ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo. Então, daí vem esse nome, oração subordinada substantiva. Então, nós vamos analisar aqui essa oração. É comum que certas discussões gramaticais se prolonguem muito. Então, nós temos aqui, é comum que a nossa oração principal e que certas discussões gramaticais se prolonguem muito é a nossa oração subordinada. Notem que a oração principal ela iniciou por verbo. E nós sabemos que a ordem direta da língua portuguesa, das orações em língua portuguesa, é sujeito, verbo e complemento. Então, nós temos aqui o verbo iniciando a oração. Então, significa que a oração está na ordem inversa. Então, vamos dizer, é comum algo. Vamos substituir toda essa oração aqui pela palavra algo. É comum algo. Nas aulas presenciais eu ensinei para vocês que o pronome isso, né? É comum isso. Mas o livro aqui está usando o pronome algo. Então, vamos utilizar o algo aqui para não dar confusão na cabeça, mas pode ser também utilizado o pronome isso, tá? Para poder fazer essa substituição. Então, é comum algo. Note que algo é capaz de substituir toda essa oração subordinada aqui. E eu posso dizer, é comum algo, mas a oração está na ordem inversa. Então, vamos jogar algo para frente do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Algo é comum. Então, aqui eu já tenho a ordem direta da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. E algo é sujeito da oração. Então, essa oração subordinada aqui, ela é uma oração subordinada. Ela é uma oração por quê? Porque ela tem verbo. Olha o verbo prolongar aqui. Ela é subordinada por quê? Porque ela só existe em função da oração principal. Ela serve de sujeito da oração principal. Ela completa o sentido da oração principal. Então, ela é uma oração subordinada. E ela é uma oração substantiva. Por quê, professora? Porque ela desempenha a função de sujeito. E a função de sujeito é própria dos substantivos. E ela é subjetiva, por quê? Porque ela desempenha a função de sujeito. Então, aqui não é difícil, é muito fácil nós fazermos a análise desses tipos de orações. Então, aqui você tem a explicaçãozinha, tá? Então, diz assim no final. Quando isso acontece, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva por quê? Porque ela desempenha a função de sujeito da oração, toda essa oração aqui. Qualquer dúvida, perguntem, pode ser lá no grupo mesmo. Então aqui, quando a oração subordinada exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Veja o exemplo a seguir. Então nós temos aqui, alguns catedráticos defendiam que a letra F substituísse a sequência PH. Olha só, nós temos a oração principal aqui. Ela é oração por quê, professora? Porque tem verbo, ó, o verbo defender. E nós temos a segunda oração que inicia a partir da conjunção integrante que. Então,
que a letra I substituísse. Olha, é oração. Por quê? Porque tem verbo. Então, vamos analisar agora. Alguns catedráticos defendiam. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Defendiam o quê? Olha só a pergunta que eu faço para o verbo. Defendiam o quê? Se a pergunta que eu faço para o verbo é o quê, e nessa pergunta não tem preposição, então eu sei que eu estou diante de um verbo transitivo direto. Olha a importância de você ter aprendido esse assunto aí, transitividade verbal. Então, defendiam é um verbo transitivo direto. Aí eu pergunto, alguns catedráticos defendiam o quê? A resposta para essa minha pergunta é toda a oração subordinada aqui. Então, alguns catedráticos defendiam o quê? Que a letra F substituísse a sequência PH. Então, defendia o meu verbo transitivo direto, eu fiz a pergunta e a resposta foi toda essa segunda oração aqui embaixo. Então, essa oração aqui, ela está desempenhando a função de objeto direto, que é própria do substantivo, por isso que é uma oração subordinada substantiva. Oração por quê? Tem verbo. Essa segunda oração ela é subordinada por quê? Porque ela só existe em função da oração principal. E ela é substantiva por quê? Porque ela desempenha a função de objeto direto, que é própria do substantivo. E ela é uma oração objetiva direta porque ela cumpre a função de objeto direto da oração principal. Então, aqui você tem até o esquemazinho aqui do livro, ó, tá? Alguns catedráticos é o sujeito da oração, defendia o verbo transitivo direto e algo é o nosso objeto direto. Quando a oração subordinada exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Veja o exemplo abaixo. Alguns catedráticos se opunham a que a letra F substituísse a sequência PH. Então, olha só. Alguns catedráticos é o sujeito da nossa oração. Se opunham é o nosso verbo, se é verbo. Se tem verbo aí nessa frase, então eu tenho uma oração. Aqui a letra F substitui a sequência PH. Tem outro verbo aqui, então eu tenho outra oração. Tá? Duas orações aí. Então, a primeira oração é a nossa oração principal e a nossa segunda oração é a nossa oração subordinada que vai iniciar pela conjunção integrante. E aqui antes dela eu tenho uma preposição, tá? Iniciando pela preposição aí. Então, alguns catedráticos se opunham. Olha o nosso verbo, a pergunta que eu faço para o verbo, se opunham a quê? Olha a preposição na pergunta. Se eu tenho preposição na pergunta, então eu tenho certeza que eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, alguns catedráticos se opunham, verbo transitivo indireto. Eu vou fazer a pergunta para o verbo agora. Alguns catedráticos se opunham a quê? A resposta, a que a letra F substituísse a sequência PH. Então, se toda essa oração aqui de baixo, ela é a resposta do meu verbo transitivo indireto, então ela cumpre a função de objeto indireto. Então, vamos observar aqui. Essa segunda oração aqui, ela é uma oração porque ela tem o verbo substituir. Ela é subordinada por quê? Porque ela só existe em função da oração principal, que tem um verbo transitivo indireto que necessita de um complemento. Ela é substantiva por quê? Porque ela cumpre a função de objeto indireto, que é uma função própria dos substantivos. E ela é objetiva indireta porque ela cumpre a função de objeto indireto da oração principal. Ok? Aí aqui o esqueminha rápido aqui no livro, tá? Fechou aqui. Então, anote aí. As orações subordinadas substantivas
são aquelas que desempenham em relação a um termo da oração principal do período composto as funções sintáticas que o substantivo desempenha em um período simples. Quais são essas funções sintáticas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo. Então, o livro aí, nessa notinha, está reiterando o que já foi dito no início aí do assunto, ok? Espero que vocês compreendam. Qualquer coisa, perguntem lá no grupo. Observe no esquema a seguir os conceitos e exemplos das orações. Subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva objetiva indireta. Então, orações subordinadas substantivas. Nós temos as orações subordinadas substantivas subjetivas. E subjetiva é aquela que desempenha a função de sujeito. Então, aqui, oração com função de sujeito do verbo da oração principal. Exemplo, era preciso que os gráficos se exaltassem menos. Olha só, era preciso é a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada vai iniciar a partir da conjunção integrante que aqui, tá? Que os gramáticos se exaltassem é a nossa segunda oração. Então, a primeira oração é oração porque tem verbo. Olha o verbo ser aqui. A segunda oração é oração porque também tem verbo, verbo exaltar. Duas orações, uma oração principal e a nossa segunda oração é a oração subordinada. Então, note que a oração principal iniciou por verbo. Lembra, a ordem direta da oração na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Se iniciou pelo verbo, está na ordem inversa. Então, eu digo assim, ó, era preciso, aí eu posso substituir toda essa segunda oração aqui pela palavra algo. Olha só. Era preciso algo. Mas o verbo está no início da oração. Vamos inverter? Eu vou dizer assim, ó, algo. Era preciso. Então, algo desempenha a função de sujeito da oração. E se algo substitui toda a segunda oração aqui, que é a oração subordinada, então a oração subordinada aqui vai desempenhar a função de sujeito da oração principal. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. A oração com função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, o cronista achava que algumas discussões eram úteis. O cronista achava é a nossa oração principal. Que algumas discussões eram inúteis é a nossa oração subordinada, que inicia pela conjunção integrante que, tá? O cronista achava, olha, é uma oração porque tem verbo, e que algumas discussões também tem verbo. Também tem verbo, o verbo ser bem aqui, tá? Então, duas orações, dois verbos, duas orações. Então, o cronista achava. Olha o verbo aqui, achava. A pergunta que eu faço para o verbo, achava o quê? Se a pergunta é o quê, não tem preposição nessa pergunta, então tenho certeza que esse verbo é transitivo direto. Achava o quê? Qual é a resposta da pergunta? Que algumas discussões eram inúteis. Então, essa segunda oração aqui desempenha a função de objeto direto da oração principal. Então, aqui eu tenho uma oração porque eu tenho o verbo, é uma oração subordinada porque só existe em função da oração principal, ela é uma oração substantiva porque ela tem função sintática própria dos substantivos, que é objeto direto, e ela é objetiva direta por quê? Porque ela desempenha a função de objeto direto da oração principal. Então, agora a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração com função de objeto indireto do verbo da oração principal. Então, exemplo. Lembre-se de que a língua muda ao longo do tempo. Então, lembre-se é a nossa oração principal de que a língua muda ao longo do tempo é a nossa oração subordinada. Ok? Aí aqui, lembre-se. Aí a pergunta que eu faço,
De que? Olha só, tem preposição nessa pergunta. Se tem preposição nessa pergunta, então eu sei que eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Ok? Fechar aqui porque ficou igual um V. Verbo transitivo indireto. Então, lembre-se de que a resposta, de que a língua muda ao longo do tempo. Se toda essa oração aqui embaixo é a resposta da pergunta que eu faço para o verbo transitivo indireto, então essa oração desempenha a função de objeto indireto. Desempenha a função de objeto indireto da oração principal. Então, eu tenho aqui de que a língua muda ao longo do tempo, vai ser uma oração. É oração por quê? Porque tem verbo. É uma oração subordinada por quê? Porque só existe em função da oração principal. E ela é uma oração substantiva por quê? Porque ela desempenha a função sintática própria de substantivo, que é objeto indireto. E ela é objetivo indireta por quê? Porque desempenha a função de objeto indireto. Então, oração subordinada, substantivo, objetiva, indireta. Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo. Conectivos que introduzem as orações substantivas. São apenas 2. Nos exemplos dados, as orações subordinadas substantivas foram introduzidas pela palavra que. Quando o que introduz uma oração subordinada substantiva, ele é chamado de conjunção subordinativa integrante. O verbo integrar quer dizer completar, tornar inteiro. A oração substantiva completa a estrutura da outra oração, que é a oração principal. A palavra se, olha só, a palavra se também pode funcionar como conjunção subordinativa integrante e introduzir orações subordinadas substantivas. O que e o se, vou dar uma grifadinha aqui, o que e o se exprimem noções diferentes. O que indica certeza. E o se indica dúvida ou interrogação indireta. Leia, tira a seguir. Não importa se você é feio ou bonito. Importa é o que você tem por dentro. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, a frase não importa se você é feio ou bonito, em geral indica que seu enunciador não prioriza a aparência, mas os sentimentos e valores do outro. Assim, ele é visto como alguém que admira qualidades de personalidade ou que o outro tem por dentro. Na tira, essa frase provoca humor, porque o menino não valoriza o interior do porquinho nesse sentido. Ao contrário, a personagem é extremamente utilitarista, já que, ao se interessar pelo que o porquinho tem por dentro, está preocupada com o dinheiro nele armazenado. Ao afirmar, não importa se você é feio ou bonito, o menino deixa em dúvida se o cofrinho tem uma ou outra característica, o que é compreensível. Olha só, tá vendo só que o C aqui vai gerar aí, vai denotar, na verdade, dúvida. Olha só, quando ele diz assim, não importa se você é feio ou bonito, o menino deixa em dúvida se o cofrinho tem uma ou outra característica. A gente não sabe se ele de fato é feio ou se ele de fato é bonito. O que é compreensível, afinal, há certa semelhança entre ele e o porquinho. O menino se parece com o porquinho. Se ele dissesse, não me importa que você seja feio, ou não me importa que você seja bonito, olha só, ele estaria utilizando aqui, na formulação dessas duas orações, o que, e o que denota certeza. Então, se ele dissesse, não importa que você seja feio, então haveria uma certeza aí de que o porquinho seria feio. Não importa que você seja bonito, haveria uma certeza que o porquinho seria bonito. Mas quando ele diz não importa se você é feio ou bonito, vai gerar a dúvida. Ok? Então o se gera dúvida. O que gera certeza. Quando exprime uma pergunta indireta, olha só.
a pergunta indireta. Quando exprime uma pergunta indireta, as orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas podem ser introduzidas por pronomes interrogativos ou por advérbios interrogativos. Quem, qual, onde, quando, quanto, porquê e como. Veja, o delegado perguntou quem dirigiu o carro. Olha só, já não foi introduzida nem pelo que nem pelo C, mas pelo quem. O delegado perguntou, olha só, o que? Quem dirigiu o carro. Então, quem dirigiu o carro é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O escrivão perguntou qual era o carro roubado. O escrivão perguntou o que? Qual era o carro roubado? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta também. A testemunha sabia o que? Quando o carro havia sido roubado. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta também. A testemunha contou. Contou o que? Onde o carro foi deixado. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta também. O policial perguntou. Perguntou o quê? Por que o crime havia sido cometido. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta também. O ladrão confessou. Confessou o quê? Quanto lucraria com o delito? Quanto lucraria com o delito? Completa o sentido do verbo transitivo direto da oração principal. Então, também é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O policial desconhecia. Desconhecia o quê? Não tem preposição na pergunta que eu faço. Então, verbo transitivo direto também. Verbo transitivo direto. Desconhecia o quê? Como poderia ajudar. Como poderia ajudar, desempenha a função de objeto direto da oração principal. Então, estamos diante também de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Anote aí. As orações subordinadas substantivas são geralmente introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Está na maioria das vezes. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas, olha só, as objetivas diretas, podem também ser introduzidas por pronomes interrogativos e por advérbios interrogativos, como quem, qual, onde, quando, porquê e como, exprimindo uma pergunta indireta, o que nós acabamos de ver aqui nesses exemplos. Então, são todas aí orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. E acabou a nossa aula. Tchau! Espero que vocês tenham compreendido. Eu usei o livro justamente para não gerar nenhuma dúvida para vocês. Vocês podem ver e rever esse vídeo quantas vezes forem necessárias e acompanhar com a explicação que está lá no livro. Na página 51, há um quadrinho chamado Relacionando. Dê uma lida nesse quadrinho para você relacionar a crônica lida de Arthur Azevedo. Ok? Para que nós possamos compreender ainda mais. Outra, é importantíssimo que você aprenda essas orações subordinadas e substantivas. Por quê? Porque você vai necessitar para a escrita do seu conto. Eu vou cobrar isso no seu conto. E o Enem também cobra. Você que sonha em entrar em uma universidade, o Enem cobra o uso de período composto na redação, ok? Eu também cobrarei no seu conto. Tchau!